Estamos começando mais um Teodoro Cash. Hoje o Gabriel tá de volta. Voltou. Voltei casado. Muito bem casado. 2 meses de lua de mel. 2 meses de lua de mel. Tá uma aqui, semaninha ali, graças a Deus. Tudo engordou, certo. Deu engordado, hein? Engordei. Não, isso aí eu já ouvi de umas 6 pessoas. Então acostumei. E hoje nós estamos com o nosso convidado especial. Esse cara que é um irmãozão meu, a gente conhece há um tempão aí. E nesse tempo que a gente se conhece, tanta coisa aconteceu na vida dele, na minha vida, e que a gente quando se encontra, compartilha, e é só edificação, só testemunho que alegra a nossa vida. E é ele, Marcos, o famoso Ginga. Prazer estar aqui com você, Adriano. A gente se conhece já, parece que é tanto tempo, né? A gente se conheceu através de manutenção do celular e depois foi criando uma amizade. E hoje cada vez mais forte, família, tudo unido e na igreja junto também, né? Eu tenho uma porcentagem de você. Tem uma porcentagem que depende do nosso Boa. Verdade. Estou aqui para compartilhar um pouco do meu testemunho, né? Sim, gente, se preparem para ouvir conteúdo que tem guardado aqui, tá? É uma história assim edificante do começo, no meio e durante, porque ainda não é o fim, né? Nós estamos no processo. O Marcos, no último dia, a gente trocando ideia, ele falou assim: então, eu construí, eu passei por isso, Deus me abençoou assim, eu cheguei aqui e estou no processo. Eu falei, caramba, que legal. Não é eu vivi tudo tal e hoje eu estou aqui. Não, eu ainda estou no processo. Olha que legal, então não é o fim, né? É tudo que a gente passou até aqui e ainda estamos caminhando. Eu lembro que a gente se conheceu através do Manuel, que te indicou na época, a gente já se simpatizou. Parecia que já se conheceu. Parecia que já se conheceu há muitos anos. Primeiro contato, né? É verdade. Eu só peguei o celular e ficamos conversando lá. E depois... O testemunho que eu tive. Exatamente. Verdade. Foi a partir do testemunho que eu compartilhei com você, que parece que a gente se uniu mais. Foi na época que você estava indo para transição para a Igreja CIA e a gente ficou cada vez mais próximo, né? Cara, que legal. Família dele, Pri, Sophie, um beijão para vocês, família maravilhosa. Já tô adiantando que ele é casado, né? A Pri tá aí assistindo a gente. Pri, um beijo. Pri, a família dele é uma pessoa... Sofia Missionária. Pessoas muito queridas, pessoas do bem mesmo, a gente tem um carinho enorme. A Cássia estava grávida, teve um desejo lá, a Pri teve um carinho gigante, fez lá um negócio pra ela, pra comer lá, eu nem lembro o que era. Fez lá com mimo, colocou lá, a Cássia ficou toda emocionada. Olha aqui, né? Que legal, parabéns e tal. Gente, pessoas de extrema qualidade. Minha esposa é muito boa nisso. Nessa parte de comida ali, ela abraça a pessoa dessa forma, ou seja, ela abraça. Sim. Que várias pessoas falam, nossa, eu fui lá na sua casa. Tem gente que fala, ó, fui lá para arrumar um celular, vocês podem estar fazendo um bolinho de chuva. Aí já se sentiu abraçado. Sim, que legal. Aí querendo ou não, às vezes vai ali para arrumar um celular, a gente hoje acaba dando uma palavra, conversando, às vezes a pessoa precisa de alguma coisa, não só na parte, hoje eu creio muito que hoje Deus trabalha na gente muito nessa questão, né? Às vezes a pessoa vem às vezes para arrumar um celular, para ter alguma coisa que seja eletrônica, mas a gente acaba passando uma mensagem de Deus, que é algo que a pessoa precisa, às vezes, naquele momento, que ela não espera, e aí acaba ficando até uma pessoa mais próxima. Teve muitas pessoas dessa forma, que convidei para ir no Forja da igreja, convidei para ir já em GC, na igreja mesmo, nos cultos, que era cliente de manutenção de celular, que hoje que faz parte da igreja, tem várias pessoas. Exatamente. Não, é uma família muito acolhedora e através do testemunho, mais ainda, porque quando você carrega uma mensagem, você tem propriedade, né? Verdade. Alguém está precisando passando por alguma coisa, você vai trocar uma ideia ali, você tem propriedade para falar. Você fala, não, aconteceu comigo, não, foi assim. Está difícil para você, eu passei por isso, talvez foi mais difícil. Então a pessoa olha e fala, não, tem esperança. Eu não tenho dúvida, do peso que vocês carregam hoje.
Mas, irmãozão, pai, eu já ouvi parte das histórias e sempre ouvi de novo, é muito pouco bom. aqui nos bastidores já falou já bastante, deu, assim, já deu pra entender. Eu espero que eu consiga montar uma parte, porque Legal. eu até comentei com vocês com a câmera desligada foi mais fácil, eu até falei bastante. Não, vai. Agora, Também mas começando que seja lá, eu sou nascido em Santos, eu sou de 1980, tenho 43 anos, nascido em Santos, minha mãe Vera, meu pai Paulo, faleceu recentemente, faz uns quase 20 dias, e tenho duas irmãs, a Priscila e a Lília, e a gente crescemos em Santos até meus 16 para 17 anos, então eu cresci assim, meio que para dar uma parte do testemunho, eu cresci numa família normal, e nessa época, nos anos 80, em Santos tinha muito praia, brincava muito de bola, Legal. e tinha pista de skate, e era uma infância maravilhosa, que hoje não tem mais isso, mas era algo maravilhoso, assim, mesmo morando em prédio e tudo, e eu cresci assim, seja assim, nunca tive alguém que me falasse sobre Deus, de ir para Deus, como que era, nunca tive essa doutrina assim em casa. Meu pai sempre foi uma pessoa muito boa, mas sempre não foi uma pessoa muito presente, mas era presente de outra forma, não presente assim como pai, graças a Deus, depois isso Mudou. Deus foi mudando tudo, e minha mãe era uma pessoa sempre mais próxima, né? E aí eu cresci de uma outra forma, eu cresci, que seja, 8 anos de idade, minha mãe trabalhava, era macumbeira, terreiro, essas coisas. Eu comecei com ela em terreiro, eu adorava aquelas coisas, comer doce, copo de damião, essas coisas de herê, essas coisas. E minha mãe, eu cheguei, isso é muito presente na minha cabeça, assim, mas já não é algo que me faça mal. Mas assim, eu tenho lembrança de ir em linha do trem com a minha mãe levar charuto, uísque, galinha preta, essas coisas, fazer trabalho, e eu ver tudo aquilo ali, e pra mim era normal. Depois, crescendo, comecei a entender realmente o que era tudo isso daí, né? E aí, quando eu tinha uns 13 anos de idade, mais ou menos, assim, foi na época que eu tive alguns baques na minha vida, que meu pai e minha mãe meio que pediram para se separar, aí a gente ficou meio assim, sem entender, porque criança e tudo, e aí acabou se mudando para um outro lugar, mas para minha surpresa, eu creio da minha irmã, da minha mãe própria, se separaram, mas meu pai não saiu, continuou com a gente mesmo separaram, mas não era separado no papel. Aí nessa época minha mãe e meu pai ainda abriram uma lanchonete em Santos lá, que era perto do Café da Bolsa, e eu tenho muitas memórias assim, muito fortes assim na minha cabeça de meu pai e minha mãe brigavam muito, e teve vez meu pai querer agredir minha mãe e eu entrar na frente para não aceitar. E um dos primeiros que eu tenho assim, questão de testemunho de livramento que eu tive assim de vida, em 94, meu pai tinha aqueles carros Escort R3, meu pai sempre gostava muito de acelerar. E a gente estava na casa da minha madrinha, e bebendo muito. Uma das minhas irmãs ficou em Santos, acabou não indo, e minha outra irmã ficou no Guarujá. E na hora que a gente estava voltando de Santos para o Guarujá, meu pai começou a acelerar muito, foi fazer uma curva. Quando ele foi fazer uma curva, o carro capotou. Aí o carro capotou 4 vezes e meia. Alguém vai perguntar, mas como que capotou 4 vezes e meia? Você viu? Quem veio atrás, teve um cara que socorreu depois e viu que o carro capotou isso e ficou 2 palmos para cair no rio. E aí, minha mãe sem cinto, meu pai sem cinto, e eu fiz plástico atrás da orelha, cortei aqui, eu levei acho que uns 20 pontos da cabeça atrás da orelha, ficou meio pendurado. E eu creio, se tivesse eu e minhas irmãs, ia ter uma fatalidade de acabar falecendo, porque ninguém tinha cinto, não usava cinto nessa época. E eu lembro que quando capotou o carro, eu fiquei no vão assim do carro ali, que seja ali no assoalho, né? Sim. E eu fiquei ali, aí eu meio que apaguei. Quando eu acordei, eu senti que tava muito sangue assim descendo no meu rosto, e minha mãe gritando para mim sair. Quando eu saí do carro, eu vi as rodas para cima e já tinha muita gente assim perto. E aí eu lembro que eu entrei num carro, que o rapaz estava vindo atrás, levou eu pro hospital, e eu dava uns flashes assim na minha cabeça, assim, eu acho que bateu muita cabeça,
de apagar e acordar, apagar e acordar. Aí eu lembro que eu cheguei no hospital e acordei assim na mesa, o doutor estava fazendo a plástica atrás da minha orelha e eu lembro assim, com questão de flash, de estar sentado numa cadeira de roda e uma pessoa me empurrando assim. Quando eu acordei assim, eu falei, meu Deus do céu, eu já fiquei com medo, eu falei, minhas pernas. Aí eu mexi, tava ali e era algo assim que ficou muito presente e questão assim da minha mãe, do meu pai brigavam muito, meu pai tinha muito problema com bebida. Eu não via, mas algumas pessoas dizem que meu pai tinha problema também nessa época com drogas, essas coisas assim, cocaína. E aí nessa época eu tinha sonhos, eu acordava assim de madrugada, uma vez eu até falei pra minha mãe, eu levantei durante a noite, estava com a cabeça toda enfaixada, né? E na hora que eu tô passando na frente do espelho, eu olhei pro espelho, o pai da minha mãe, que era falecido, eu vi ele no espelho, assim, atrás de mim. E aí eu falei pra minha mãe, eu fico assustado porque parece que eu sinto que seu pai tá na cama do meu lado, mas o que aconteceu? Quando ele morreu, ele tinha diabetes, ele perdeu as 2 pernas, e eu ficava com medo dele cair em cima de mim. E eu tinha aquilo na minha cabeça, e eu, por questão de ter muito pesadelo, de ficar com aquilo na cabeça, e eu fiquei, tipo assim, seja um ano assim, meio que sentia, aí meio tio meu, que era primo assim de 3º, 4º grau, ele era contador, eu comecei a trabalhar de office boy, foi o primeiro emprego que eu tive assim, já pegando um gancho. Legal. Comecei a trabalhar de office boy, lá em Santos, Santos enorme, sim, trabalhando na cidade lá, foi assim, já o primeiro emprego assim que andava em Santos ali, era complicado, porque era de contador, você andava um pouco, às vezes você ia em alguns bairros, era muito trombadinha, tinha que correr e dava alguns problemas. Aí depois teve a época que eu cheguei a tentar jogar bola na Portuguesa Santista lá, mas eu vi também que não era muito minha praia futebol. Tentei surfar também vi que não era muito minha praia. E em 95 a 96 foi a época que eu comecei assim, de Natal, com uns amigos assim, em praia, aí curioso, tomando champanhe, o pessoal de cerveja não tomava, tomei champanhe, aí os amigos vão pra praia. Foi a primeira vez que aconteceu de eu ter contato com droga. Aí era 24 de dezembro de 95, aí os amigos chamou pra ir pra praia, aí apresentou maconha, fumei tudo, pra mim normal, eu falei, passou, aí já ia pra escola, já tinha uns amigos, aí já começou a ficar assim meio que rotineiro, e aí foi na época que eu morava numa rua em Santos, me mudei para um outro lugar, aí simplesmente assim, meu pai trabalhava na Cosipa, químico, meu pai estava para se aposentar e falou, vamos para uma outra cidade, aí a mãe da minha esposa, a irmã da minha mãe, morava em Maringá, falou, vamos para Maringá para conhecer Maringá, eu falei, nunca ouvi falar, e acostumado com a cidade de Santos, sim, lá, que já estava tranquilo, vieram para Maringá. Aí quando vieram para Maringá em 97, eu tomei um susto, né? Porque eu vim para Maringá nessa época o pessoal andava de cavalo na rua, aí tinha muito negócio de carroça, e eu quando eu me mudei, eu acabei me mudando num bairro que era do lado da Vilinha, naquela época, Santa Felicidade, eu creio que deve ser um dos bairros mais, que tinha mais problema, questão de bandidagem, drogas e tudo, e eu acabei nessa época assim, meio que me envolvendo. Então em 97 eu ainda não tinha assim contato, 98 assim não tinha as amizades, e aí depois eu comecei a ter uma amizade com um cara que era um dos mandantes, ali na vilinha na época ali, e aí eu fui na casa dele, e aí começou a virar uma rotina, ia lá, fumava uns baseados, ia indo, e aí eu comecei a não conseguir ter uma vida de buscar trabalho, não tive não tinha meu pai como um sacerdote da casa me falar assim, filho, chega, isso daí que você está fazendo é errado, você tem que trabalhar, tem que estudar, fazer isso e aquilo, eu não tinha isso.
infelizmente não tinha. Minha mãe já era mais firme, e eu não sei também, nessa época meu pai também tinha acesso a essas coisas também, dizem que tinha, mas eu nunca vi, mas provavelmente deveria ter. E aí acabei, porque se eu for pegar, que nem eu falei pra Deus, se for pegar assim para emendar, nós vamos ficar até... E aí acabei ficando assim até 2001, fumar um baseadinho de boa, assim, com os amigos e tal, e achava que tá tudo bacana. E chegou uma hora que não fazia mais efeito, não tinha mais aquela coisa. Aí foi na época que me apresentaram o crack. Aí quando eu apresentou o crack, eu fumei de 2001 até 2004. Foi assim, eu creio que foi a pior época da minha vida para mim, foi para minha mãe, para o meu pai, para minhas irmãs, porque eu, nessa época, comecei a ter costume que eu nunca tinha antes, de ter amizade com pessoas, de sair para roubar, de pessoas que eu conheci que eram estelionatário, dinheiro, nota falsa, cheque, de furtar coisas em casa, de várias coisas assim que não tinha, nunca tive costume, minha família nunca, sempre nessa questão, nunca tive essa doutrina, né, assim, de já saber que é errado, continuar errado. E aí até hoje eu não esqueço, em 2004, uma vez minha mãe encontrou eu na rua, ela falou assim: filho, eu tô olhando pra você desse jeito. Eu pesava 59 quilos assim, e eu saía de casa, que seja lá 7 e pouco da manhã, chegava à noite. Minha mãe falava: você não trabalha, você sai cedo e volta à noite, não sei o que você faz. Ela falou bem assim pra mim, eu não me esqueço até hoje, ela falou assim: filho, eu prefiro ver você morto do que você desse jeito. E aí quando ela falou aquilo pra mim, assim, deu um choque de realidade. Eu falei: meu Deus do céu, o que eu tô fazendo na minha vida? Tô com 23 anos, não tenho nada. Na época eu tinha uma namorada, mas também não era perdido e não tinha sabedoria para fazer nada. E aí eu, sem ter o conhecimento de Deus, eu simplesmente cheguei no quarto, assim, me ajoelhei e tive assim, até já comentei com um irmão da igreja, falou: cara, você teve a oração mais horrível. Eu ajoelhei, porque eu já estava num estado assim que não aguentava mais. Falei: Deus, ou você me dá um emprego, ou me leva, porque eu não aguento mais essa vida. Eu tô cansado, tô acabado, não tenho mais perspectiva de vida de nada. E aí foi na hora que um amigo meu, que chamou eu no outro dia, ele falou assim: cara, vamos lá na aula do componentes eletrônicos fazer uma ficha. Aí eu falei: vamos. Aí a gente foi lá. Uma semana depois eu consegui um emprego. Aí eu falei: cara, não tinha a sabedoria, mas é Deus, já era Deus, já querendo moldar. E aí foi nessa época que eu simplesmente comecei a trabalhar na Aldo lá em 2004. Meses depois eu consegui me livrar do crack, nunca mais botei na boca, nunca mais usei. Mas qual que foi o problema? Eu larguei uma droga e fui para outra, comecei a usar cocaína. Então era algo mais sociável, saía nas baladas com os amigos, cheirava, bebia e tava tudo beleza, mas tava trabalhando, parecia que tava tudo ótimo. Então eu fiquei assim, tipo, de 2006 para 2007, nessa levada assim de trabalho e usando. E no final de ano de 2006 para 2007, eu perdi emprego na aula e meio por um acaso conheci minha esposa, que era amigos em comum. Conheci ela assim, mas foi algo breve assim. Conheci ela, conversamos, fiquei com ela assim, mas beijinhos, diga-se de passagem, né? Então ela já vai ficar olhando de rabo de novo pra mim. Achou que foi fácil assim. Achou que foi fácil assim, né? Aí eu até comentei com você, em janeiro teve um amigo meu, passou em casa e falou assim: ô, você tem um óculos para emprestar? Aí eu falei: mas por que não? A gente tá indo numa excursão para Camboriú. Eu falei: eu quero ir também, então vamos. Aí a gente foi para essa excursão para Camboriú, e aí foi uma das pessoas que até hoje está junto comigo, que é o Gutinho Muchacho. É um dos caras que colocou a primeira semente assim na minha vida, porque foi assim, até de lembrar dele já dá até um negócio assim, porque é uma pessoa muito especial. A gente tava dentro de um ônibus, o pessoal tomando tubão, tudo doido, e ele tocando
um louvor, tava tocando a Aline Barros. E ele tocando, eu não entendia. Eu falei, nossa, a gente tudo doido aqui, o cara tocando um louvor, não tô entendendo nada. E aí chegamos lá, tranquilo, aí não tinha muito contato. Aí nessa época levei maconha, cocaína, que seja, passamos lá um dia, praia, bebendo e tudo, lá festando. Num dos últimos dias, esse amigo meu, o Tinho Muchacho, chamou eu pra ir em Bola de Neve. Ah, vamos Bola de Neve? Aí eu falei, nossa, irmão, tô aqui em Camboriú festando, me chama pra ir na igreja, nem igreja eu gosto. Aí ele falou, não, vamos. Aí um aceitou, outro aceitou. Falei, então vamos, né? Aí cheguei lá na igreja e nessa época eu ia a muitos shows do Charlie Brown, Raimundos, o Rapa, vivia muitos shows. Tô subindo a escadaria do Bola de Neve, quem me dá a mão? Bem-vindo à Casa de Deus, Rodolfo Abrantes. Eu arrepiei inteiro, meu Deus do céu. E aí, nesse dia eu creio que já era Deus já moldando, já me dando alguma direção, mesmo não tendo um entendimento das coisas. Mas aí teve uma palavra, parecia que o pastor estava falando o tempo todo comigo, o louvor, e aí eu fiquei impactada. Aí um dia depois encontrei com esse pastor, que eu creio que seja o fundador do Bola de Neve, e encontrei com ele e pedi para ele, falei, cara, não tem como eu ficar aqui, que eu preciso para questão de eu ter um tempo com Deus, para emprego, mas acabou não dando certo, porque Deus tinha um propósito para mim voltar e estar com a minha esposa. Então eu voltei, fiquei com a minha esposa, aí 2 meses depois começamos a namorar, e aí eu comecei a trilhar uma vida que eu nunca tinha tido, assim, de ter uma pessoa que entende você entende ela, e começamos uma pessoa que te ajudava. Eu nunca tive uma pessoa que chegasse e falasse para mim assim, ó, você tem um salário, você tem que guardar esse dinheiro, tem que guardar isso, eu nunca tinha tido. Então eu fiquei um choque assim, eu falei, nossa, mas ela passava para mim, e foi na época que minha esposa me apresentou, que hoje é meu trabalho até hoje. Ela me apresentou em 21 de junho de 2007, que esses dias fez 17 anos que eu mexo com manutenção de celular. Ela falou, minha irmã trabalha na autorizada da Samsung e tá precisando de alguém para mexer. E nessa época eu estava fazendo curso de eletricista predial e estava terminando o industrial. Aí ela fui lá para conhecer, aí ela falou, a gente quer contratar, você vai ter que ir para Curitiba, ficar uma semana fazendo o curso. Eu falei, beleza. Fui para Curitiba, fiz o curso e comecei a trabalhar com manutenção de celular. Então, que seja assim, o ano de 2007 e 2008, eu creio que foi um dos anos assim que eu me senti assim, eu não tenho memórias assim, que nem às vezes bebida, de ter contato às vezes com drogas. Se eu tive assim, foi coisas assim de às vezes foi numa festa, alguma coisa, era algo cocaína, assim, maconha já não fumava mais. E aí, em 2009, também estava questão assim, de família com a minha esposa, aí já começamos a querer planejar para casar. E aí em 2010 casamos, e em 2012, foi na época que ela ficou grávida da Sofia, foi na época que a gente começou a ter muitos atritos, questão de às vezes a mulher, questão de corpo, rejeição, e aí o que acontece? Eu já comecei a ter uns conflitos com a minha esposa, e para não ter o hábito de ir para uma outra pessoa, eu fui pro lado da droga. Então eu estava frágil, e aí foi a época que eu peguei, assim, que seja de 2012 aí até 2021, 2022, assim, eu usei assim cocaína eu tinha o costume de usar, assim, que seja, quando eu trabalhei na autorizada da Samsung até 2016. Eu só usava de sábado. E eu chegava e falava assim, às vezes para ela, eu comentava com ela, ela é prova viva disso. Eu falava para ela assim, eu trabalhei a semana inteira, porque num sábado eu não posso beber ou usar minha droga de boa. Qual o problema nisso? Eu tinha isso na minha cabeça, e eu achava que estava certo. E até esse momento eu acredito que ela ficava até... não queria se confrontar comigo, né? E nessa época, assim, em questão de pessoas que
que eu conheci na autorizada da Samsung. Tem várias pessoas que trabalham comigo na autorizada da Samsung hoje está na igreja CIA, que é a Sueli, ela trabalha na administrativa, a Sandra e o Luciano também era do começo, a Gisele, que é o Elton, e a Leidiane e o Wellington. São várias pessoas que hoje estão tudo lá. O Elton trabalhou lá também? Não, a esposa dele trabalha. A esposa dele? Várias pessoas ali. Legal. E esse Luciano da Sandra, eu chamo ele de Foncinho, ele tinha muito problema com crack, fumou e tudo, a gente se encontrou várias vezes. E ele já tinha se livrado das drogas, ele vinha e chamava, vamos. E você ouve, tá tudo maravilha, porque a partir do momento eu tinha um emprego bom, tenho um emprego bom, porque naquela época a manutenção do celular era algo assim que não tinha muita gente, era algo rentável, muito bom, e para mim estava tudo ótimo. Por que eu vou buscar Deus se minha vida está ótima aqui? De vez em quando eu estou aqui num sábado, vou jogar bola, faço minhas coisas aqui erradas, depois eu volto, está tudo tranquilo, e fui levando. E eu lembro assim, que até esse tempo atrás eu comentei com um amigo meu, assim, aí ele chegou, o pessoal me chamava para ir para a igreja, eu falava assim, eu não vou para a igreja não, mas por que você não vai para a igreja? Não, porque eu não vou para a igreja, porque a partir do momento que eu for, eu vou deixar ele bravo, então deixa ele quieto aqui comigo aqui, não tem problema nenhum, vamos indo. E eu falava muito isso. Já tinha sim, e aí fui levando. E aí chegou uma hora assim que minha esposa não aguentava mais, que a Sofia já estava maior, isso daí em 2016 fechou autorizado, eu usava só de sábado. Aí o que acontece? Comecei a trabalhar em casa, aí um amigo meu me chamou pra gente ter sociedade no posto, que foi acho que mais ou menos na época que a gente se conheceu. E aí era algo assim que eu usava droga só dia de sábado, eu comecei a usar de quarta. Aí quando foi ver era quarta, quinta, sexta, sábado. Quando foi ver eu estava usando todos os dias. Então eu comecei a criar um vínculo de usar, que eu arrumava celular pro patrão, que fazia pergunta comigo, arrumava e eu não conseguia mais sair disso. E aí quanto mais pessoas ficavam perto, aí era muita bebida, muita droga, e minha esposa eu sentia que ela estava cada vez mais próxima. A gente não tinha mais convívio, não tinha mais um elo de estar ali junto. Minha esposa, em questão de ter assim, vínculo, assim, vamos sair final de semana, não, hoje não dá. Então a minha prioridade era droga e os amigos. Minha família em segundo lugar, deixava de lado. E a Sophie já tinha... E a Sophie já tinha uns 4, 5 anos, assim, e aí chegou um certo momento que minha esposa, ela já não aguentava mais, porque a Sofia começou a achar pacotinho de cocaína, nota enrolada, porque eu cheguei a um certo ponto que eu ficava tão doido, que eu mocava nos cantos de casa, assim, colocava assim, dentro de um tênis, colocava atrás de uma porta, colocava nos cantos, que eu esquecia às vezes. E chegou uma hora que minha esposa... ela guardava uma caixa, uma vez ela mostrou pra mim, ela abriu, tinha mais ou menos tipo assim de 10 a 15 papelzinhos, tinha fechado, que ela achava comigo, que eu usava. Eu cheguei a consumir assim, em mês assim, de 2.500 a 3.000 reais de cocaína por mês, assim, que eu usava, que não olhava, assim, gastava. E aí que chegou em 2019 para 2020, um pouco antes da pandemia. Aí minha esposa, ela chegou e falou que não queria mais, ela me pediu um mês de separação. Aí o Luciano Afonso, esse irmãozão, que é uma das pessoas, por isso que eu falo, na vida teve pessoas assim que foi colocando a sementinha na hora certa. Se não fosse essas pessoas, hoje eu não estava aqui te dando testemunho, não tinha reconstruído minha família, estava tudo do avesso, às vezes eu nem estaria aqui, eu nem estaria mais. E aí o que acontece? Ele chegou e falou assim, vai ter um face a face na igreja CIA, eu vou e eu quero que você vai. Mas ele não me deu opção, tipo assim, você vai. Sua esposa já colocou a mala pra fora, pra você, isso daí acabou. E aí eu fui pro face a face, nunca tinha tido assim uma experiência tão maravilhosa, assim. Foi algo assim, que eu chegar na sexta-feira, sair no domingo, assim, que eu não tinha mais líquido no corpo, eu chorava tanto, desde a gente começa a perceber. Hoje eu creio muito que nossos problemas, que seja com droga, problema
vários tipos, é falta de paternidade, porque eu tive um pai, mas não tive um pai presente. E isso aí era um elo que faltava, assim, algo vazio que a gente que não tem para preencher, e a gente preenche com bebida, com droga. Tem pessoas que usam de outras formas, de prostituição, adultério. Tem pessoas que têm isso. E aí eu passei esse final de semana e eu lembro que eu peguei 4 cultos na CIA e deu a pandemia. Aí na hora que deu a pandemia, eu fui tranquilo e aí começou a pegar firme. Aí eu caí de novo. Aí caí, como dizem, fiquei pior que eu estava antes. E aí eu fui, nessa época era pandemia, e a gente ficava muito em chácara, muita bebida, e aí começou esse vínculo, e aí chegou uma hora que eu comecei a ter um entendimento, minha esposa, e olhar minha filha, e você parar para pensar, falar, nossa, o que eu estou fazendo na minha vida? Começar a ter entendimento, e aí foi na época que eu peguei o Covid, e estava bem mal, peguei o Covid, aí eu lembro até hoje que estava minha esposa com Covid em casa, minha filha estava na casa da minha cunhada, fui buscar uma pizza do portão, voltei, não consegui chegar em casa, assim, parava no caminho, respirava, e aí a minha esposa falou, vamos no hospital, né, aí eu cheguei no hospital, nessa época não tinha, em 2021 não tinha março e abril, não tinha vaga, e aí eu lembro que eu cheguei no UPA, eles fizeram o exame e falaram, você está com Covid, você está com 35% do pulmão já tomado e não tem vaga, está tudo lotado, vai ficar em corredor. Eu falei, não, mas eu tenho plano de saúde e tal, e aí eu fui no Hospital Maringá, não tinha, aí graças a Deus eu consegui uma vaga no Metropolitano de Sarandi. Aí eu entrei nesse dia, no outro dia cedo eu fui fazer o exame e já estava com 50%. Algo muito rápido assim, não conseguia andar assim, para respirar, dificuldade, e aí entrou no elo da terceira pessoa que Deus me trouxe, que foi o Zinho Edeval. O Zinho, eu conhecia ele na época que ele era diretor do Galo, eu era da torcida da Fúria, que eu fui um dos fundadores junto na época da torcida, joguei no time dele também um tempo, e ele simplesmente mandou uma mensagem para mim, eu não lembro se eu postei alguma coisa no Facebook, alguma coisa de superação de vida, e ele mandou pra mim assim, irmão, o que tá acontecendo? Eu falei, eu tô com Covid e tal. E ele tava naquela época da luta dele com o Leonardo, com o filho dele, tudo o que tava acontecendo. E eu não esqueço até hoje. Ele me mandou uma oração do pastor Éder, que era assim, uma oração de uns quase 4 minutos. E ele falou, filho, ouve que Deus vai te curar. E eu criei uma lista no Spotify, até hoje eu tenho essa lista, que é Esperança. E eu não tinha hábito de ouvir louvor, eu comecei a criar os louvores e eu ouvia essa oração do pastor Éder. E em questão assim de 3, 4 dias assim, eu ouvi, Deus me levantou assim, né? Me levantou, fiquei bom de novo. Aí eu falei, não, agora voltei firme, agora vou servir a Deus, né? Falei, ele que me restaurou, me trouxe de volta. E aí eu falei, agora é a hora, né? Voltei, aí eu lembro que o Sim foi uma pessoa maravilhosa, assim. Ele ia me buscar em casa, nessa época de pandemia, não estava podendo ter GC em Maringá, e ele levava eu lá no GC do Muriel e Mandaguaçu, e ele passava na minha casa, passava na casa do outro irmão, passava no outro, a gente ia 4, 5 no carro dele, ia lá no Muriel, toda quarta-feira. Eu creio que levou a gente, assim, questão de 5, 6 meses, foi algo assim maravilhoso. Era pessoas que a gente conheceu, e nessa época o Maringá não tem, o GC do Muriel enchia assim, e aí e aí o Sim foi uma pessoa assim que até hoje eu falo para minha esposa que o pai da minha esposa, o seu Miro, que foi meu segundo pai, ele era uma pessoa que pega e abraça você, aquele abraço de urso mesmo. Sim. E aí eu brinco, falo pro Zinho que ele é o abraço de urso gospel. Ele é aquele paizão de Deus mesmo, ele abraça. Ele é aquela pessoa que ele abraça, ele conhecendo você há 10 anos, conhecendo você agora, ele te abraça da mesma maneira e te dá o carinho. Às vezes a pessoa, um abraço que dá, muda tudo assim o pensamento da pessoa. E nessa época assim, eu já comecei a andar e
fui para fazer o curso de batismo. Eu falei, vou fazer o curso de batismo. E sabe, naquele momento você fala assim, vou fazer curso de batismo, mas não tenho certeza. Porque o que acontece? Todo dia, eu peguei um hábito, todo dia, e eu não tinha esse hábito. Todo dia eu acordo de manhã cedo, eu oro e eu tenho um louvor que eu ouço, me refaz, que eu peço todo dia para Deus, para matar o velho e colocar o novo. Porque se eu não tiver isso, se o velho voltar, aí acaba com tudo. Então, todo dia a gente tem que estar na vida buscando a Deus, tendo mais dele, nem que seja às vezes 15, 20 minutos. Eu tenho um costume de ouvir louvor a manhã inteira trabalhando, de tarde eu gosto de ouvir minhas pregações, podcast, mas você precisa estar cheio da palavra, porque ali na hora que você está cheio da palavra, você está com ele junto ali, algo que está edificando a Deus, está te enchendo, está te dando paz, porque a partir do momento assim eu comecei a ter muita paz no meu trabalho que eu não tinha antes, porque querendo ou não, você trabalha com o celular, tem cliente que chega e fala assim, meu celular coloquei para carregar, quebrou, a tela tá assim. E antes eu entrava em conflito assim com atrito com o cliente, de brigar, quase saiu na vez de fato ali de brigar. E minha esposa, um dia ela chegou e falou assim, Marcos, você viu o que você falou com o cliente? Eu, não, você viu? Eu falei, não. Mas nessa época ela falou pra mim, era na época que eu tava ainda... Eu falei, não. Aí ela foi falando pra mim, aí eu fui e liguei pra esse cara, porque a pessoa queria desconto e começou a... como é que ela tivesse muito já passando do limite. Aí eu falei, cara, aí fui, liguei pro cara, pedi desculpa, perdão, do jeito que eu tratei. O cara mudou toda a forma de falar comigo, já começou a me agradar, fez serviço comigo e é um cara que eu tenho ele como um dos clientes que eu tenho até hoje. Eu tenho ele até hoje, é um dos clientes lá de 2018. E voltando ali, onde que eu estava aqui da questão do GC, de batismo, eu comecei a fazer o batismo, mas o que acontece? Eu não tinha mais o hábito de usar cocaína, mas eu tinha o hábito às vezes de beber de vez em quando, bebida, e o Zinho sabia, ele falava, filho, tudo tem um tempo, porque ele sabia que ele precisava, simplesmente se ele chegasse e me desse uma... Pode. Aí ele sabia que eu ia espanar e não ia voltar. E na época que eu comecei na igreja, eu meio que... Eu creio que não era eu, era ele querendo... Porque ainda não estava 100% em Deus, em Cristo, né? Porque eu não tinha nem me batizado. Eu ia às vezes num culto de bermuda para ver se alguém ia achar ruim, para falar alguma coisa para ela, não vou voltar mais nessa igreja, o cara lá tá olhando para mim, o cara cheio de tatuagens, esse cara não é de Deus. E eu ia muito isso, minha esposa percebia, ela falava, e eu percebia muito essas coisas assim. E aí eu lembro até hoje que eu fiz o batismo, fiz o curso de batismo, e quando era para me batizar, eu falei pra Gra, cheguei e falei assim, Gra, não vou agora, eu vou no próximo. Aí chegou no próximo, você vai? Eu falei, não, eu vou no próximo. E o que acontece? Eu comecei a ir indo pra frente, porque o que acontece? Minha esposa falava assim pra mim, você sabe, a partir do momento que você se batizar, essa cervejinha que você toma de vez em quando, você não vai poder tomar mais. Você toma, você estava indo na igreja, mas o que acontece? Eu já estava tranquilo, não tinha mais, bebia e queria fazer alguma coisa, eu já estava tranquilo sobre isso. E teve um outro pilar assim que mudou tudo, teve a conferência das mulheres, veio a pastora Silvana. Aí a pastora Silvana veio, eu lembro até hoje, foi numa sexta-feira, eu creio, aí tava eu e a Sofia em casa, e eu tomando minha cervejinha aqui, eu pegava uma latinha, duas, e a Sofia olhava e falava, Sofia, não conta pra sua mãe. E aí no sábado, fui beber, e aí minha esposa sabia. Aí o que acontece? No domingo, no sábado, eu creio que ela às vezes ficou um pouco mais brava, porque ela passou, acho que o dia inteiro, chegou em casa, era 11 horas da noite, porque ela tava buscando demais e ela estava vendo, eu também não estava me posicionando. E no domingo teve o culto, a pastora Silvana lá, e a pastora Silvana começou a falar e parecia que ela estava falando tudo para mim. Eu falei, meu Deus do céu, ela está falando para mim. E aí teve um apelo para ir com os casal lá na frente, e minha esposa puxou eu, não quero, mas puxou, eu fui lá na frente. Na hora que eu fui lá na frente, ele até, não lembro assim, porque eu estava muito olhando ali, dele ia ter lá uns 60, 80 casais. E ela apontava pra mim, assim, bem assim, machão, Deus mandou te dizer que você tá aqui, eu tá lá.
para você parar de ficar em cima do muro, porque ele tá perguntando, você tá dentro ou tá fora? Falava bem assim. E ela começou a falar muito em questão de macumbaria, que eu tinha algo de macumba ainda dentro de mim. E aí eu comecei a ter as pessoas orar por mim, que nem que seja o Lucas Orelha, o Elton lá da CIA, eles oravam por mim. Eu tinha ânsia de vômito, porque era de comer comida de herê, Cosme Damião, porque eu via em Santos tem muito isso. E aí nas pracinhas eu falava, mãe, posso ir lá comer? Eu era pequeno, pode, mas quando você for lá comer, você pede licença e vai e come. Tinha que fazer um negócio lá para comer, e eu comia. E toda vez que às vezes tinha alguma oração, eu sentia esse negócio, algo queria sair. E esse dia ela falava muito isso daí, espírito de macumbaria, quebra de maldição, tipo assim, como fosse vindo de família, de maldição hereditária. E aquilo ali foi algo que foi muito forte, assim. Parece que ela falou comigo. Eu lembro que nessa época lá embaixo na igreja ali não tinha uma viva, o pessoal estava fazendo pastel, e ela veio e encontrou comigo de novo, veio, falou umas coisas pra mim. E aí eu falei, cara, se realmente Deus está falando comigo, a mensagem foi dada, né? Aí deu meses depois, me batizei. Aí eu me batizei, se eu não me engano, deixa eu tentar lembrar aqui, eu acredito que foi outubro ou novembro de 2021. Aí me batizei e aí já não tinha muito esses vínculos de bebida mais, já estava tranquilo, estava com a família já restaurando, porque as feridas eram muito grandes, assim. Minha filha, ela tinha feridas assim de ouvir minha voz chorar. Minha filha chegava da escola para vir falar comigo alguma coisa e eu simplesmente não tenho tempo para você, isso e aquilo. E há feridas que eu não percebia, que eu deixei no coração da minha filha. E hoje eu tenho um vínculo com a minha filha tão grande que antes eu não tinha, porque o que acontece? Às vezes você pai que seja, às vezes você tá tarefado, tá cheio de problema em casa e seu filho chega da escola e simplesmente você não dá atenção. É um simples gesto que às vezes você chega e não olha pro seu filho. Minha filha chega e fala, amorzinho, como que tá, como foi a escola? Você abraçar, acolher seu filho, aquilo lá é algo maravilhoso. E às vezes a gente não se atenta a isso. Às vezes a gente como pai, às vezes está preocupado, atarefado no trabalho, paga conta, isso e aquilo, mas se a gente deixar de lado a família, os filhos, isso daí, hoje eu vejo muito que não adianta a gente ter todo o dinheiro do mundo se a gente não tem uma família, um elo forte. Minha filha, hoje em dia, eu creio que foi uma das pessoas que levou a gente para Deus, também foi minha filha. Minha filha cobrava minha esposa, quando que a gente vai na igreja, quando que a gente isso? E durante esse tempo, quando me batizei para ir, teve uma das vezes que eu derrapei, e minha esposa chegou e chamou mais um pessoal da igreja conversando e tudo, e aí foi a vez assim que realmente assim, porque o que acontece? Eu tinha muito problema assim, eu tive um problema no trabalho, isso e aquilo, ficava nervoso, e parecia que eu sentia algo assim, isso daqui é algo para você para ficar tranquilo. Na minha cabeça era, mas aí depois foi caminhando e aí hoje mesmo eu creio que já faz uns 1 ano e meio para 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos que eu sirvo na iluminação da igreja, sirvo no Geração. E fui agora, uma das melhores experiências da minha vida que eu tive, que eu fui no Geração, que eu servi no Face a Face das crianças. Foi algo assim, eu lembro até hoje quando eu fui servir no Geração, o líder, o Fernando, perguntou para mim, né, qual que era o meu intuito para estar servindo ali. Eu falei, meu intuito aqui primeiramente é eu ser moldado como um pai melhor e para estar servindo. Então a partir do momento que você está indo servir ali, você está recebendo muito. Sim. E quando eu fui agora no Face a Face, que eu tive encontro com crianças que estavam ali junto comigo, que era eu e ele é um dos guardiões para 6 crianças ali, e você ouvir testemunho de crianças assim,
de pais que estão até dentro da igreja ali, você acredita que está tudo bem, não está, às vezes as crianças ouvem, às vezes os pais discutirem em casa, de separação, e isso e aquilo, é algo que a gente tem que se policiar muito em questão de pais, porque as crianças ouvem e levam isso. Então, se você tem um problema às vezes com a sua esposa, você conversa com ela às vezes no restrito pessoalmente, para evitar muito as crianças de ouvir, porque isso daí acaba acarretando problemas futuros para as crianças, que, querendo ou não, acaba acontecendo. E lá eu tive um dos testemunhos que foi muito forte, foi do Miguel, que ele até deu testemunho na igreja lá, que apareceu no telão, que ele tinha perdido o pai dele há 2 meses, e chegou nos momentos ali do face a face, que o pastor Leandro estava falando sobre paternidade e tudo, e eu vi que ele estava precisando algo. O Espírito Santo falava, fala com ele. Eu chamei ele e falei, Miguel, o que está acontecendo? Meu pai acabou falecendo de HIV, meu pai sempre foi um cara muito bom, não falava palavrão, nada, foi um pai maravilhoso, mas eu tenho algo muito forte dentro de mim que eu não consigo explicar, de dor, de não ter falado com meu pai que amava ele, que gostava tanto, ele acabou falecendo, eu não consegui isso. Eu falei assim, este momento ele está lá te esperando. E eu tinha conversado com o pastor Leandro, eu falei, ele está lá, ele foi lá, abraçou o pastor Leandro, chorou e voltou assim, porque ele abraçou o pastor Leandro como se fosse o pai dele ali, e aí você vê que é uma ferida que vai cicatrizando, e as crianças que estão ali, cara, é algo sensacional, assim, em questão de você sentir como que você, às vezes, pode ser um pai melhor, você pode ser, às vezes, você tem um tempo de qualidade maior com seu filho. Minha filha cobra muito isso, e a gente sempre busca o melhor para ela. Ela fala, eu e minha esposa, a gente tem que ter um momento, eu com ela, você com ela e a gente como família. Porque às vezes ela quer ter um momento junto com o pai para compartilhar alguma coisa. Eu era uma pessoa muito, eu não sou assim de brincar, mas ela se prendia muito, e hoje eu creio que ela está se sentindo cada vez mais acolhida pelo pai. Ela vem e me comenta às vezes alguma coisa que seja assim do GC mesmo nosso que a gente participa. Ela chega na segunda-feira, ela fica toda feliz, que ela que faz o roteiro, da palavra que ela vai dar, as crianças que vai falar, isso e aquilo, e ela faz, e ela tem o devocional dela todos os dias. Ela vem e pergunta, pai, qual palavra que eu falo, isso e aquilo, e a gente conversa, e eu vejo que ela busca muito. Eu falo, nossa, meu pai do céu, essa menina, eu até falo para ela, você vai ser missionária, porque ela tem, assim, uma percepção, assim, muito, porque, querendo ou não, Deus, o Espírito Santo usa muitas crianças, e ela é uma criança muito usada, né? E pegando para um outro lado agora, esses tempos atrás que eu estava falando para vocês, que eu fui até pro Legendário, tá até aqui o boné. Olha aí, mas... Foi algo assim que parece que Deus preencheu. É como que eu tivesse criado uma armadura mais forte, porque eu fui no face a face, e eu até acabei esquecendo de falar, eu fui 2 vezes no face a face. Na segunda, a primeira eu não aprendi, foi na época da pandemia, na segunda Foi cancelado. falar, agora você aprendeu, meu filho. E eu fui no Legendários, cara, é uma experiência sensacional. Todas as pessoas que eu encontro, eu falo assim para as pessoas assim, você vai para um lugar que algumas pessoas às vezes creem que não seja algo assim muito de Deus, mas eu digo para você que a pessoa tem que ter essa experiência, porque isso é individual de cada um, né? Eu fui para lá, foi um dos momentos que eu mais tive presença de Deus, Espírito Santo muito forte, de queimar assim, porque nos primeiros dias você vai ali, porque é algo que você não pode falar muito. Legal. Mas é 72 horas que você passa assim, de você subir montanha, descer montanha, cansado, você fala não vou conseguir, e aí você começa a ter momentos de
de sentir ali o que acontece. Você começa a ter jejum, que você não come, e aí você começa a ter uma sensibilidade maior, aí você tem os irmãos que estão junto com você, um orando pelo outro, um cantando um louvor, e aí você começa a sentir ali aquela sensibilidade que realmente, quando a pessoa está em oração e jejum, é a hora que você se sente mais forte, mais forte mesmo. Mais forte. E aí foi algo assim que eu queria contar muito, mas eu não posso, mas é algo assim extraordinário. Foi alguém que te convidou também? Eu não te O perguntei. Legendários, quem convidou eu a primeira vez foi o Tinho, o Tchatcho, do Bola de Neve. Ele sempre presente. ele é uma pessoa sensacional. O Gutinho, a Vitória, e agora tem o Joaquim, o filho dele que nasceu. E a gente estava até junto. Ele é uma pessoa maravilhosa. E ele chamou eu para ir no Legendário, que ele foi, acabei não conseguindo ir. E quando teve agora, uns tempos atrás, teve a conferência, veio o Subirá em Maringá, encontrei com o Dalton, que é da igreja, e o Dalton comentou sobre ir no Legendários. Aí eu falei, eu tenho interesse de ir sim. E aí quando eu fui pro Legendários assim, quando você passa os primeiros dias, você é tratado, às vezes o caráter tem todo, a pessoa ficar, você para pensar e fala assim, eu paguei pra pessoa ficar aqui me confrontando aqui, e eu não entendia. E aí você vai passando o tempo, você fala, agora eu tô entendendo. É para moldar o caráter, e você vai passando por como fosse umas etapas de medo. Tinha algumas coisas na minha vida assim de medo, não vou conseguir isso e aquilo, que lá tratou sensacional. E teve um momento lá que teve uma peleja lá, que foi no final lá, que foi a hora que eu tava mais quebrantado, porque estava cansado, fome, a água já racionada, e aí você tem um momento de meio que não pode dizer, de briga com os companheiros. E eu via muito uma palavra, uma voz muito forte, falava, filho, não é agora, não é agora. E eu ia. E aí eu comecei a ouvir essa voz de novo, muito forte. E aí quando eu fui de novo para confrontar nessa terceira vez, é como se fosse uns gladiadores que seja, para não falar muito. E aí quando eu fui nessa última vez, foi parado lá, na hora que parou, aí um dos coordenadores chegou e falou bem assim, se realmente essa força que vocês estão tendo, vocês contra o irmão, então essa força, por que você não usa orando pelo seu irmão? E aí foi a hora que me quebrou inteiro. E foi a hora que eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida, até hoje, nunca, em lugar nenhum. Que eu coloquei no ombro na mão de uma pessoa e de uma outra pessoa, e foi como que eu tivesse dado um apagão. Eu dei um apagão e eu lembro que foi assim, como fosse uns flashes assim, de vida. Quando eu voltei, eu estava orando, creio que estava orando em línguas, e eu olhava para as pessoas choravam, mas choravam. E aí foi aquela hora que eu saí assim, eu me levantei, eu me senti, assim, na expressão da palavra, um super-herói. Eu levantei assim e falei, nossa senhora, aquela presença maravilhosa, como você não quer perder aquela ali, você estava ali. Aí eu encontrei o lugar mais longe possível, me ajoelhei e orava, agradecendo a Deus tudo aquilo que Ele estava fazendo por mim, e expressando. E eu lembro até hoje, o Dante, amigo nosso lá da igreja, eu lembro que ele encostou em mim, e aí eu creio que alguns irmãos compartilharam, que a gente começou a falar em línguas e desmoronei. Eu não sei se fiquei minutos, horas, mas eu sei que eu caí literalmente na lama, fiquei ali, e na hora que eu levantei, parecia que aqueles 72 horas que eu passei ali, parecia que tinha passado o meu cansaço, tinha passado as dores, sem tomar banho, sem nada assim, parecia que eu tinha voltado a outra pessoa, assim, sujo, mas eu crendo que Deus tinha me limpado de tudo, assim, de alguns pecados que ficaram, que às vezes a gente acha que, como dizem, é pecadinho disso, daquilo, e a gente, foi algo assim maravilhoso. Quem puder ir no Legendários, eu recomendo muito. Tem algumas pessoas que têm algum, não digo preconceito, mas tem que conhecer para saber realmente o que acontece, porque tem que viver a experiência.
porque é maravilhoso e eu recomendo muito, assim. Foi algo assim que minha esposa, minha filha, assim, compartilhou com outros irmãos que estavam lá, que falou assim, ele voltou diferente de vários tipos de atitude de tomar em casa, como esposo, como sacerdote da casa, porque às vezes a gente acha que é, e às vezes a gente é falho. Eu sempre fui minha vida inteira falho, eu achei que era, porque que acontece? Eu deixava muito minha esposa tomar frente, e pra mim tava tudo ótimo, eu tô aqui com o dinheiro, pago as contas, ela toma frente, pra mim tá tudo bem. Mas não, a gente como sacerdote da casa, como homem, como pai, como esposo, a gente tem que ter esse alicerce para dar o conforto para sua filha, para sua esposa, para verem que realmente quem está ali é a pessoa que elas podem se apoiar. Mesmo às vezes sendo muito falho, mas eu creio que Deus vem moldando em mim cada vez mais. Eu peço muito, oro muito, e perto do que pessoas olhavam para mim lá quando eu tinha 23, 4 anos, não vai dar em nada. As pessoas falavam, do jeito que ele está aí, já sabe o que vai acontecer. Então, hoje eu tenho 43 anos. Para quem achava que ia até os 25, 26 anos, hoje eu sou uma pessoa que eu estou buscando muito questão de saúde, assim, de treinar, de buscar mais questão. Mesmo ainda eu tenho minhas dificuldades, eu gosto de comer muito doce. Sim. Eu sou uma pessoa doceira demais, meu Deus do céu. A água com gás e doce é o que mais gosto. E assim, para compartilhar assim, algo assim que Deus tem falado muito aqui para mim, aqui, assim, de questão de pai, né? Meu pai recentemente faleceu e eu tinha algo assim, sabe quando você se sente triste? Esse dia eu até conversei com a minha filha, com a Sofia, falei assim, Sofia, eu paro para pensar, às vezes a gente está na Terra aqui, a gente tem que deixar um legado. Qual o legado que eu vou deixar? Qual o legado que você vai deixar? Então a gente precisa deixar um legado bom, porque não adianta a gente depois morrer, as pessoas falar, era uma boa pessoa, mas falando uma boa pessoa, mas sabe que você não foi uma boa pessoa. Então a gente tem que buscar sempre tentar ser um amigo melhor, tentar buscar um irmão para ver o que está precisando. Tem pessoas que às vezes tá com algum problema na vida, a gente vê simplesmente chegar e jogar a pessoa para baixo. A gente pode, é muito mais fácil a gente jogar para baixo e falar, não tem jeito, mas as pessoas olham para mim e falam, não tem jeito. Então por que aquela pessoa que não tem jeito, a gente pode ajudar ela? Não pode simplesmente falar assim, não tem jeito, deixa de lado. Aquela ali é vida torta, não tem jeito. Então a gente tem chance e podemos fazer isso, porque Deus mudou minha vida, pode mudar a vida de tantas pessoas que às vezes estão assistindo esse vídeo nesse momento. Às vezes uma parte que às vezes eu falei aqui do testemunho, às vezes se identificou, às vezes acha que eu não consigo, minha esposa não sente mais essa afinidade comigo, já largou de mão. Irmão, a partir do momento que você buscar Deus, tá na presença dele, orar, tá junto ali na igreja, buscar um irmão. Na igreja CIA tem tantos, para dar um exemplo, tem GC, Oração do Monte, que é algo maravilhoso pra gente. Nos dias de guerra lá, você vai lá pra orar. Minha filha adora Monte, meu Deus do céu. E tem os GC dos homens, tem o Forja também. Então, você homem, tem muitas coisas para você para buscar. E nunca ache que não vai dar, porque sempre vai dar. Crendo e buscando a Deus, sempre tem uma forma de mudar. E voltando nessa parte do meu pai, meu pai nunca foi uma pessoa muito presente e tudo, e aí quando ele estava, eu já sentia que ele já estava meio que entregando a vida, e meu pai sempre foi a vida inteira, foi ateu, nunca criou em Deus. Minha mãe tinha essa parte, minha mãe, graças a Deus, hoje
não é mais macumbeira, ela buscou minha mãe, eu lembro que minha mãe buscou muitas religião e eu estava até presente várias vezes. Ela foi em Universal, foi em messiânicas, tudo isso daí. Mas hoje eu sei que Deus tem tem um propósito e eu já conversei com ela que agora eu vou trazer ela para a igreja mais do que nunca. Eu creio que Deus vai trabalhar isso. E quando meu pai estava já meio mal de saúde, o Cássio da igreja, conversando com ele, eu chamei ele, aí o Cássio foi lá orar pelo meu pai, e o Cássio é um cara sensacional. Por isso que eu falo, tem pessoas específicas, né? Tem as pessoas que apareceram assim na minha vida. Assim, se eu for enumerar, tem mais pessoas, né? Você também tem um vínculo que vai abraçando, tem um propósito. E eu cheguei e falei o Cássio, ele, toda aquela parte dele de teologia, de entendimento, conversou com meu pai, e aí simplesmente ele conversou com meu pai aceitou Jesus, eu falei, nossa, maravilhoso, meu pai aceitou Jesus, e algo que ele fez que foi muito marcante, ele chamou minha mãe, meu pai pediu perdão para minha mãe, e naquele momento, você vê como que Deus tem e coloca tudo na hora certa. Quando eu fui no face a face, o Cássio era meu pai, quando tinha negócio de perdão e tudo, o Cássio foi meu pai. E eu falei pra ele depois, ele não entendia, eu falei, Cássio, você foi meu pai. Ele, sério? Eu falei, é. Falei, você vê como que é? O meu perdão que eu dei pro meu pai foi pro Cássio, porque não tinha ainda. Nessa hora que meu pai estava dando perdão pra minha mãe, aquele ato profético, eu fui lá, abracei meu pai, pedi perdão e tudo, pra minha mãe também. Então, a partir daquele momento ali, eu já vi assim, meu pai nunca crendo em Deus, nunca foi de buscar, de falar nada. Ele perguntava pra mim quando eu ia na casa do meu pai, aquele seu amigo lá, ele falava, pastor, aquele pastor. Eu falei, Cássio, o meu pai pergunta de você sempre e tal. Aí o Cássio chegou aí mais umas vezes, orar com ele, conversar. E agora, quando meu pai estava bem doente, que estava na semana dele já para ir para os braços do pai, na terça-feira, meu pai acabou falecendo no sábado, eu ia passar a noite com meu pai no hospital, de terça para quarta. Aí eu conversei com ele, ele falou, não, vou lá orar pelo seu pai. Aí ele falou para ele, não, Marquinhos, fica tranquilo, que o seu pai amanhã vai voltar para casa, tá tudo tranquilo. Isso era umas 4, 5 horas da tarde, e eu trabalhando, minha filha saiu do banho, chegou e me chamou. Ela falou, pai, você não vai ficar bravo comigo não? Eu falei, não, filha, por quê? Porque Deus falou comigo que o seu pai vai para casa, mas ele não vai para casa dele, vai para casa do pai. Aí quando ela falou aquilo lá, eu fiquei assim, quebrado, mas eu sempre, quando meu pai estava muito doente, eu pedia muito para Deus, se for para trazer ele, traz ele para restaurar o pulmão dele, porque um pulmão ele já não tinha mais, o outro pulmão respirava 32%, para trazer ele de novo ou levar ele em paz. E eu lembro que eu cheguei no hospital, minha irmã mais nova estava chorando muito, e meu pai já estava bem mal, não estava conseguindo respirar direito. E o Espírito Santo pedia muito para mim orar por ele, né? E aí eu peguei na mão dele, orei tudo, e o médico falou para ele que ia ter que levar ele para UTI, porque ele já tinha dado uma piorada, né? Aí eu liguei para minha esposa, pedi para ela vir me buscar, e na hora que ela foi buscar, pegou eu dentro do carro, eu cheguei e falei, cheguei lá no hospital, peguei na mão dele, e orei por ele. E aí minha esposa falou assim, eu estava com a Sofia, e a Sofia compartilhou comigo sobre isso, mas ela falou que o seu pai ia para a casa do pai e que você estava com a mão dada com ele e que ela viu eu com a mão dada com o meu pai, que realmente ele ia. E isso dias depois meu pai acabou falecendo e graças a Deus acabou falecendo aceitando Jesus, porque antes disso, se ele não tivesse aceitado Jesus, tivesse ido, vai saber para onde que ele estaria indo. Mas hoje eu creio que, graças a Deus, ele está no braço do Pai e
mais ou menos. Até mesmo pela revelação da própria Sofia, né? E a Sofia, minha filha, ela é maravilhosa, assim. Se eu for enumerar algo assim que ela fala e faz, assim, eu sou um pai, assim, vou falar babão, mas eu fico, assim, orgulhoso, assim. Eu vejo, às vezes, ela postando vídeo no Instagram falando da palavra de Deus. E é algo assim que eu falo, nossa, quando que eu ia ver isso? E minha esposa também. Então, o que eu não tinha antes, hoje eu tenho muito, assim, e eu creio que Deus vai cada vez dando mais. Vai dando mais. E olha só, a gente tá ouvindo com propriedade coisas que ele viveu ali, realmente passando por todo esse processo, né? Tem até alguns apontamentos para a gente fazer, só que é muito lindo porque tudo isso que a gente está ouvindo aqui, né, as pessoas do convívio com a família dele, ouvem e vê isso diretamente com a esposa dele, com a filha dele, que a gente tem aquele aprendizado lá, né? Quer me conhecer, olha para minha esposa. Sim. Quer conhecer ela, olha para mim. Já vai saber o que é. Então eu não tenho como mascarar alguma coisa falando por mim mesmo. Mas você olha para a filha dele, ela transparece tudo isso. É uma menina feliz, sorridente, é um carinho enorme, o abraço dela, a esposa também. E isso eu acredito que é muito motivo de felicidade, de testemunho para elas disso. Sim, sim. Elas e algo, agora você me fez lembrar, eu lembro até hoje, minha filha, eu tomando banho, ela chegou, eu no banheiro, veio falar pra mim, pai, posso falar algo pra você? Aí ela falou assim, eu falei, pode? Ela falou assim, pai, eu tô amando esse pai novo que eu tenho hoje. Aí eu comecei a entender, porque ela quis dizer assim, esse pai novo, porque ela nunca teve, então o velho passou a borracha e Deus moldou um pai novo. E ela chegou e falou, por que acontece? Hoje a gente tem momentos, que eu falei, a gente tem que ter muito isso, de momentos de qualidade com nossos filhos. Eu mesmo pego muito em casa, a gente brinca muito de jogo. Videogame eu não tenho e ela também não é muito fã. Então a gente pega muitos joguinhos que seja de... tudo que é jogo, até esse dia a gente tava conversando quais os jogos que a gente vai comprar. Legal, e a gente brinca muito de jogo, tá ali, aquele momento ali, e aí um dá risada com o outro, pega sábado, às vezes, à noite, época que eu tava fazendo coisas erradas, hoje eu tô ali sentado com a minha filha, conversando, e brincando, dialogando, assistindo um filme junto. Então, hoje eu creio que o sábado, hoje é o sábado da família. Minha filha falando, pai, o sábado é da família. E eu não entendia. Ela falava isso pra mim lá atrás, ela já colocava uma semente. Ela falou, pai, o sábado é da família. E hoje, eu até falo para as pessoas, eu falo assim, eu só vou nos lugares que minha família pode ir. Se eu vou num lugar que minha família pode ir, eu não vou. Então, Deus vai moldando a gente, vai mudando a gente. Porque antes eu ia nos lugares e depois pensava, nossa, será que esse ambiente realmente, a minha filha tá ouvindo isso, a pessoa falando aquilo, nada contra, mas pra minha família hoje os valores, princípios, isso. Né? E você vê o coração de uma criança, né? Um coração tão puro, de olhar, tenta imaginar, a gente como ser humano, assim, sentimental, emocional, tenta imaginar a felicidade dela, o que ela estava sentindo naquele momento, de ir lá na porta e bater e falar assim, pai, eu amo o pai novo que eu tenho. Sim. Ela falou, você tá tão diferente, só isso daí já me deu um choque. Eu falei, por quê? Algo na sua história, meu irmão, que eu tava, né, aqui você falando, contando e eu fiquei prestando bem atenção, tudo aconteceu muito novo, né? Então ali, desde muito novo até a certa idade ali dos 23, aconteceu bastante coisa. E o que eu achei bem legal, se tiver até alguma situação assim, pode colocar, né, seu irmão, achar que cabe. Mas assim, todas as oportunidades que teve de poder buscar Deus, ir numa igreja, numa célula, não teve não foi relutante, não teve resistência. Então assim, teve a questão do batismo, né? Então, passa um pouquinho mais pra frente, tal, até por ter uma
ter vivido por muito tempo um certo tipo de vida ali, né? Então, né, não é do dia para a noite, às vezes, que acaba deixando isso, então é uma coisa graduativa ali, mas eu achei bem interessante, assim, que não teve essa resistência. Eu acho que isso é o mais interessante, porque tinha muitas pessoas que nem eu falei, assim, que apareceu na minha vida, assim, presente, que realmente a pessoa que chama você para ir, você fala, realmente essa pessoa que tá me chamando é de Deus. Sim. Aí aquilo realmente te dá uma força maior. Agora a pessoa simplesmente está te chamando, mas ela está chamando, vamos, mas você tem que ver realmente quem que era a pessoa que está te chamando, tá... Se a pessoa também se a pessoa é um testemunho, né? Isso, Legal. Mas assim, alguns pontos da minha vida, assim, eu não poderia, eu até falei para vocês antes, não poderia expor, porque às vezes algumas coisas fortes, nem às vezes questão de, às vezes eu falo muito para minha filha, ela brinca comigo, pai, como que você foi na escola? Eu nunca fui presente na escola, porque eu não tive, ou seja, meu pai, em questão de me ajudar na escola, e aí o que acontece? Eu sempre fui uma pessoa repetente, ia para a escola para fazer bagunça, então eu nunca fui uma pessoa que ia para estudar realmente, então depois que comecei a ficar mais velho, depois que comecei a buscar realmente a Deus, e procurar mais agregar para mim, ano passado eu terminei curso de eletrotécnica, que eu estudei 2 anos, que eu tentei lá em 2010 fazer, eu não fiz, parei. Tinha muitas coisas assim na minha vida que eu começava a fazer e parava, e aí eu comecei a pedir para Deus, eu preciso fechar um elo, eu preciso fazer um curso terminar, preciso fazer isso, aquilo terminar, porque tinha algo assim que será que eu sou capaz? Ficava com isso na cabeça. E aí eu terminei esse curso final do ano, agora começo do ano fiz um curso de reparo em placa avançado em celular, que já era algo que eu precisava buscar, porque celular cada vez mais está atualizando, no final do ano eu já estou programando fazer mais, então a gente tem que estar se atualizando, e antes eu deixava muito assim, meio que, então a gente tem que estar sempre buscando na parte que seja do trabalho, e Deus não pode faltar, porque nem eu tenho minha oração de manhã cedo, se um dia eu parar e buscar a Ele, então a gente vai perdendo a presença. Então eu tenho meu louvor que se chama Me Refaz, que é para Ele tirar o velho, colocar o novo, e todos os dias. Eu vou falar de 3 pontos que eu consigo receber, assim, muito marcante sempre na história do Marcos. Mas também vamos enfatizar o profissional, sim, empresário que é hoje, né? Vamos deixar aqui o contato dele, reparo, assistência de celulares, em geral, é um profissional íntegro, transparente, faz toda a nossa manutenção aqui da empresa, pessoal. O celular da Cássia é um milagre, né? Verdade. A gente tem que marcar uma entrevista para falar só do celular da Cássia. Mas está aqui uma pessoa referencial, né? Pelo profissionalismo, pelo trabalho aqui. Vamos deixar o contato aqui, acessa o Instagram dele aqui, acessa lá, vê o conteúdo. E falando já dos 3 pontos. Irmão, sua história ela é muito forte para o pai, para o homem e para a mulher. Para o pai, pela figura insubstituível que ele tem de peso na família, com os filhos, com a esposa, com os filhos, que ele precisa exercer. Então você veio desse histórico lá do começo lá, da falta, aí tudo que isso acarreta depois, precisava quebrar isso, a identificação. Precisava quebrar. Exatamente. O homem, que daí é esse filho criado por esse pai, ou pela ausência desse pai, e que daqui a pouco ele se torna homem, se ele vai repetir isso ou não, se ele vai encontrar, ele vai colocar um ponto final e vai falar assim, ó, agora isso não vai continuar mais.
Se vem de uma linhagem que às vezes o pai recebeu do pai dele, na minha parou. Então esse homem identifica isso aí e quebra ele. E pra mulher, meu irmão, a tua história ela vai muito de encontro pra mulher também, porque a gente tem algumas mulheres que acompanham o canal, a gente vê na estatística, algumas que fazem o feedback às vezes, e às vezes é alguém que tá lá querendo desistir do marido dela. Sim. Você também tem essa mensagem muito forte Sim. de que abrir sua esposa, ela teve todas as tendo todas as oportunidades de... para entregar e para Eu até falo pra ela, você tem um triplex lá no céu, né? Porque ela foi batalhadora, nunca desistiu, em toda dificuldade. Eu creio que a pessoa ali, se realmente ela quer restaurar a família, ela tem que buscar e não basta também só ela querer, né? O homem tem que querer, porque se eu não quisesse, minha esposa poderia estar lutando até hoje. E olha só, eu acredito nesse poder da fé, na fé genuína, de buscar acreditando mesmo que vai mudar. Por quê? Porque enquanto ela estava buscando, mesmo que talvez você não tinha um encontro com aquilo, acesso para poder decidir ou não, a fé dela era tão assim, eu acredito, eu estou buscando porque eu quero que aconteça. Era mais fácil, era mais simples naquele momento ela separar, não, vou viver minha vida e tal, não vou passar mais coisas. Já deu, né? Já deu, mas era tão genuína a fé assim, de acreditar assim, não, eu vou buscar mais uma vez a esperança. De que no mundo que a gente não tem olhos para poder ver e nem mãos para tocar, no espiritual, cara, as coisas já estavam acontecendo já por Deus. Às vezes tem pessoas que não acreditam muito nisso, acham muito religioso. Mas, cara, Deus olhar a fé daquela pessoa e já direcionar o olhar para você, que já tinha um olhar para você, já tinha um propósito na sua vida, e falar assim, deixa eu começar a mudar as coisas aqui. E não é um mudar assim de pegar ele aqui com a mão e colocar aqui. Foram as pessoas. Sim. Foram as pessoas que cruzaram um caminho, um amigo ali de um contexto nada a ver. Quando eu comecei a buscar muito a Deus, eu orava para Deus, pedir, Deus me tira as pessoas que não é de ti e me traz as pessoas que é de ti. E tinha pessoas que estavam no habitat ali de casa ali, estavam o tempo todo, sumiu. Tem pessoas que tinha contato que faz 2, 3 anos que eu não vejo. Então realmente eu pedia, quem que é de Deus, me traz para perto de você. Então, no começo foi difícil, assim, porque eu lembro até que foi, agora nesse Natal passado, a gente passou com o pessoal do GC, o retrasado a gente foi passar o Natal assim, e quase passamos assim, eu, minha esposa e a Sofia, porque assim, era épocas assim de Natal que a gente sempre tava em casa, cheio isso, aquilo, e aí a gente começa a ter um entendimento que Deus está colocando a ter um propósito, e a gente acabou passando o Natal junto com os irmãos da igreja, que é a Sueli, lá um dos meus líderes de departamento lá, o Gabriel da iluminação, o Daniel, o Toninho também, que é lá do Geração, a gente passou junto com eles. E foi algo maravilhoso. E não era nada planejado, foi simplesmente Deus que falou para passar um momento de comunhão com essa família. Me fez pensar numa ilustração. Que às vezes iniciar o processo ali de mudança, de virada de chave, né, igual você pontuou muito bem. Às vezes você está assistindo agora e está falando assim, ó, eu vou mudar. Mudou ele e vai me mudar porque é a minha realidade. O processo começa com limpeza. Sim. Ó, uma das nossas empresas é imobiliária. Pensa numa mudança. Você vai lá, escolhe a casa e fala, isso aqui, ótimo, vamos mudar. O primeiro processo da mudança, depois que você passa a burocracia de contrato, documentação e tudo mais, é ir lavar a casa. Você não entra nela do jeito que ela está. Isso é cultural, isso é das pessoas. É de ter a consciência de entrar com um novo limpo. Mesmo que a mudança vai trazer novas sujeiras, que vai ser necessária a limpeza novamente. Mas você falando isso aí me fez ter essa reflexão. Pensa nisso. Você disse, por exemplo, do Natal. Natais passados foram sempre recheados de pessoas. Sim. Aí no momento ali que vocês começaram a... Escassez. Exatamente. Estamos nós aqui. Só que era nós o essencial, o principal, o que não pode faltar. Então aí a partir dali, as demais coisas
vão sendo acrescentados na mesa. Eu e a Cássia, a gente fala muito sobre isso aí. Não é paganismo com o Natal, mas é celebrando a família mesmo. E a gente concordou um com o outro. Agora a gente tem 2 filhas lindas, maravilhosas, que assim, o Natal é uma data para a gente celebrar, né, como cristão de Jesus, e estar ali em família. E as pessoas? São as pessoas que vão compartilhar esse momento maravilhoso, mas quem não pode faltar? Nós ali da mesa. Ah, mas se não tiver essas pessoas, temos tudo. Sempre. Temos tudo. É o essencial ali. Mas aí a gente pega e vê você falando, por exemplo, do antes, o durante e o depois, que é o agora. O processo todo ali, as coisas acontecendo. Isso que você estava falando ali sobre a minha esposa, no momento que eu estava no Legendário, dos dias mais difíceis, assim, questão de passando dificuldade, provas e tudo, ela fez uma carta que ela acordava de madrugada, 2 horas da manhã, o Espírito Santo falando com ela, e ela começou a anotar. E na hora que ela entregou a carta, eram os momentos que realmente eu precisava dela orando por mim, porque era o que eu estava precisando, assim, era algo maravilhoso, assim. Ela pegava os pontos, assim, os tópicos, porque minha esposa é uma pessoa bem assim, organizada. Ela pegava, assim, questão de horário e tal, e era sempre aqueles horários, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, 4 horas da manhã. Sim. Então, eram os momentos que eu estava passando dificuldade, lá, às vezes, numa trilha, numa dor, alguma prova de dificuldade da gente, que realmente eu pedia, orava, estava ali pedindo para Deus ali para me dar força. E era a hora que ele estava acordando. Minha esposa, ela falou para mim que teve um momento que ela e a Sofia, na sexta-feira, foi o dia que foi o dia que a gente mais teve, que foi o dia inteiro, assim, de provas, assim, de passar, assim, dificuldades, e elas, as duas juntas orando, eu sabia que era aquele momento que eu estava precisando, e eram os momentos que eu estava sentindo, você se sente mais quebrantado, que é o momento que você está ali caminhando, está orando, está chorando e está sentindo a presença de Deus, porque a partir do momento que você está ali quebrantado, você sabe que é a hora que Ele está próximo, está ali junto com você, filho, eu estou aqui com você. E você olha aquela montanha e você fala, meu Deus do céu, eu não vou conseguir. Realmente você não vai conseguir se você não tiver Ele. Agora, a partir do momento que você tem Ele, você vai subir todas as montanhas da sua vida, dificuldade. E só para deixar registrado, hein? Eu vou ser legendário. Amém. Vou ser legendário. E cara, eu vejo que o pessoal no dia a dia, que os nossos próximos, né? O pessoal da mesa, compartilhando assim, uma experiência direcionada a essas experiências legendárias. E é algo que a gente precisa buscar. É muito testemunho que você vê as pessoas falando assim teve muitos lá assim, de pessoas que subiu montanha que não tinha elo nenhum com Deus, subiu lá, aceitou Jesus, então entendeu o propósito, porque às vezes a pessoa está indo lá, é uma aventura, isso e aquilo, as pessoas que não sabem, acham que é um acampamento e vai que vai. Mas quando ele começa a caminhar, tá ali, e um dos vozes que chama, que anda ali junto com você, chega e fala, se conecta com o legendário número 1. Quem que é o legendário número 1? Jesus. Então, o tempo todo eles falam, se conecta com o legendário número 1. Então, eles não deixam você ficar conversando coisas que não... Então, se você quer falar, ora pelo seu irmão. Quer falar, louva pelo seu irmão, mas não fala coisas que não edificam a ele. Então, às vezes as pessoas de fora olham, acho que o legendário é algo assim, que seja só uma aventura, mas tem todo algo assim que eu não posso falar mais, eu estou falando a mais assim, daqui a pouco eu vou ter que falar para o Adriano, dá uma cortada aí, daqui a pouco o irmão vai chamar o irmão, você está falando muito já, ele não pode não, porque é maravilhoso assim, mas... É uma experiência que a gente vive assim que... Sim. Eu imagino, eu tô falando por ver você igual... Sim. Porque pra mim é recente, eu tô exatamente, muito assim. Resplandece, né? Transborda, então você se enche e derrama, assim, é por isso. Eu fui agora recentemente no Flechas, que foi Pais e Filhos também, que
que eu fui para servir, né? Mas eu vou no próximo com a Sofia, que é um acampamento pais e filhos, que é até 12 anos, que também é algo para você ter aquele momento de comunhão com a sua filha, com o seu filho, às vezes num momento ali que seja às vezes de acampamento, que está ali numa dificuldade, e aí é realmente a criança olha às vezes pro pai, esse aqui é meu pai, meu herói, que está aqui para me abraçar na hora que eu preciso, dormir aqui abraçadinho, eu acordar, e esse tipo de coisas que hoje em dia no mundo que a gente vive falta muito, porque para a gente não estender muito, que eu até falei pro Adriel para não... Não, eu vou até amanhã. Porque o que eu vejo muito hoje, eu trabalho com manutenção do celular. Muitos pais chegam assim e falam assim, pelo amor de Deus, arruma um celular porque eu não aguento aquela criança. Porque acha que você vai dar muito celular para uma criança, acha que vai dar um tablet para uma criança. E simplesmente essa criança vai pegar o celular, você olha hoje em dia, simplesmente num ambiente, a criança mexendo no celular, os pais estão fazendo outra coisa, ou se estão mexendo no celular, e isso daí simplesmente é algo que às vezes está acontecendo muito corriqueiro, que às vezes a gente tem que abrir a mente e olhar, falar assim, realmente, o que meu filho está mexendo no celular, mas ele não quer isso, ele quer que eu esteja conversando com ele, filho, como foi seu dia na escola, conhecer alguma coisa, o que você aprendeu. E minha filha, ela fala muito isso quando a gente chega num restaurante, vamos, celular do lado, hein? Vamos conversar. Ela já fala, celular, deixa o celular. E na época da pandemia aconteceu muito isso, os pais vinham desesperados, Marcos, no celular do meu filho, porque eu não aguento, ele está em casa, está pilhado, precisa do tablet para mexer. Então os pais acham que é mais simples você dar um tablet ou um celular na mão da criança, que vai ficar quietinha ali, não vai encher sua paciência, e você vai ter seu momento aqui fútil de ficar mexendo em rede social, vendo coisas que não agrega nada, e simplesmente seu filho está ali 5, 6 anos, você não sabe às vezes o que ele está vendo. Isso aí a gente tem que estar muito atento, porque hoje em dia, assim, se a gente não estiver atento ao que o nosso filho está assistindo, às vezes está assistindo coisas que não é correta, de desenho, às vezes youtuber esses dias, porque hoje em dia eu ouço muitas pessoas falar, meu sobrinho quer ser youtuber, quer ser influencer. Eu falo, meu Deus do céu, falei, daqui a um dia não existe mais caminhoneiro. Médico não vai existir. Hoje a criança, né, ela consegue ter acesso a qualquer tipo de conteúdo. Sim, então, acho que os pais que geralmente dão né, o eletrônico ali pro filho, acaba conectando o filho com coisas que ele nem sabe que o filho vai ver e desconecta o filho com as crianças, hoje em dia, eu converso muito com a minha esposa sobre isso, às vezes com as pessoas próximas, assim. As crianças hoje, elas estão num tempo que elas não sabem ouvir não, elas não podem ter frustrações. Hoje eu ouvi mesmo em escola de criança que não pode ser reprovada, porque ela não pode ter frustração. Imagina daqui a uns anos a pessoa lá com 15, 20 anos, como que vai ser? Sim. Então, por isso que a gente tem que estar sempre atento aos nossos filhos e levar a gente estar sempre próximo à palavra de Deus, porque só Ele que realmente é o caminho, porque não adianta a gente buscar outro que realmente, eu digo isso por mim, porque a partir do momento que a gente ter família, ter Deus, a gente tem tudo. Não adianta a gente ter todo o dinheiro do mundo e ter um vazio. Então eu tive muitos anos vazio, que hoje eu não tenho mais, porque eu tenho minha esposa, eu tenho minha filha, eu tenho meus amigos, tenho minha mãe, tenho todo mundo próximo, assim, que te confortam e estão ali junto com você. Então não adianta, às vezes, a pessoa ter todo o dinheiro, viajar, fazer festa e ter um vazio, né? O material, o financeiro, pode, no máximo, deixar uma herança. Mas o afeto, a vivência, o dia a dia, deixa que você pontua um momento ali. Que é o legado. Deixa o legado. É o legado. Então a gente tem que buscar um legado para ser uma pessoa que passou e deixou algo de bom. A pessoa falando, essa pessoa fez isso, agregou aquilo, que seja.
E o meu legado, que eu creio que vai ser algo muito bom, que eu falo muito para minha filha, você vai ser uma pessoa que vai viajar o mundo inteiro levando a palavra, vai ser missionária, e enquanto eu tiver força, tiver saúde, eu falei para ela, eu vou seguir você, aonde você estiver indo, eu quero estar junto ali presente, porque eu sei que ela vai ser uma pessoa, vai impactar muita gente, assim, vocês vão ouvir falar Sofia missionária. Sofia, tá vendo só, hein? Eu imagino a alegria. Eu imagino ela com um sorriso nesse momento, vendo essa ela deixou até uma mensagem. Olha só. Vamos compartilhar? Vamos compartilhar. Falei pro Marcos assim, eu falei, Marcos, sua história é muito linda, ela é recheada de momentos muito importantes para ser compartilhado, para edificação da vida das pessoas, para minha vida, como sempre é, para a vida de alguém que está precisando extremamente para tomar uma decisão da vida. Então, além do seu testemunho, pense em alguma coisa para você compartilhar e deixar aquela mensagem ali, né, realmente, que a gente sempre entrega no final. E lá no momento quando ele compartilhou isso com a gente aqui, quando ele pensou nisso aí, amém, legal, a filha dele chegou e falou assim, pai, leva essa mensagem aqui. Vamos ler aí. Uma das coisas até que eu queria pontuar aqui sobre a história, né, de vida do Marcos é que, cara, é uma história que se resume na hora que você me falou, ficou muito isso na minha cabeça. Se resume no nome da playlist que você criou no hospital, uma história de esperança. E isso eu acho que é uma das coisas mais importantes, assim, independente do que passa, ter esperança de que tudo pode melhorar, não só a questão do termo vida, né, mas como pessoa, como em todos os aspectos, como pai, como esposo, como filho, como irmão. Então isso aí é, cara, sensacional. Aqui a sua mensagem, e como a gente acredita muito fielmente no coração puro de uma criança, a hora que você compartilhou com a gente essa mensagem aqui, a gente arrepiou aqui, e eu tenho certeza que isso vai edificar você. Olha só, olha o que ela escreveu, que com certeza ela foi ministrada, ela sentiu isso para poder compartilhar. A mensagem é: temos que guardar apenas coisas espirituais nas memórias, experiências, pois quando Deus rasgar o céu, apenas isso irá conosco. Não guarde nada agora, faça tudo hoje. Se preocupe com o hoje, não com o seu amanhã, pois o Senhor sabe cada coisa da tua vida. Tem uma passagem aqui de uma reflexão bíblica, Mateus 24:36. Quanto ao seu dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o teu Pai. E ela colocou aqui, ó, Deus. Amém. Então, seja na falta do teu pai físico, paterno, teu pai de sangue, tem um pai que nunca te abandonou, nunca me abandonou, nunca abandonou meu irmão Gabriel, o Marcos, com essa história linda. Algumas pessoas são resistentes a essa expressão, mas esse cara, Deus, ele está o tempo todo com você no seu coração, aonde quer que você esteja. Seja passando por um momento num caminho errado, ele está lá com o olhar atento a você, te guardando nos mínimos detalhes ali para que o mal supremo não aconteça e que ele cumpra o propósito para a sua vida, como cumpriu na vida do Márcio, cumpriu na minha, na do Gabriel, das pessoas que a gente tem conversado. E eu não tenho nem o que falar, as minhas palavras ficam realmente assim, somente para... Cara, assim, sabendo agora, né, a gente conversou um pouco aqui antes também, mas depois de ouvir 100% assim, né, o resumo da história, eu acho que é uma das coisas, um dos pontos hoje em dia que acho que demora até para o pessoal conseguir entender nessa questão de paternidade. Então, teve um GC que eu fui com o Adriel da CIA, acho que foi o primeiro que eu fui, se eu não me engano, lá
no salão, que é o primeiro. Container. Não, era em outro. O primeiro que eu fui com você, faz um tempo. Que acho que foi a Gra que levou a palavra, não sei se é a Gra, qual que é, esposa do Luizinho, É a Dani. Dani, ela que levou a palavra e ela falou algo bem legal lá. Ela falou assim, cara, tem quem às vezes é pai, mas não tá agindo como, né? Tem um filho que não teve um pai, etc. E colocou vários pontos assim. Eu lembro que ela falou assim, se você é uma pessoa que não teve o seu pai ali, cara, você tem o seu pai físico, né, biológico, você tem o maior de todos. E foi justamente da mesma forma que você colocou. Ela falou assim, nosso pai é Deus, é Jesus. Então, assim, às vezes tem a frustração do pai físico aqui, né, terra, mas o pai lá de cima, cara, supera e consegue, é capaz de fazer, né, uma história linda dessa que eu tenho certeza que vai edificar muitas vidas, né, irmão? Só ele para curar as feridas, as cicatrizes. Sim. E graças a Deus ainda eu consegui, meu pai, ainda no final, ainda ter esse elo, porque no começo é difícil a gente ter um pai vivo, mas ausente. Então eu sentia muito isso, assim, minha mãe fez muito papel de mãe e pai, né? E o pai da minha esposa, que é falecido, ele foi um cara maravilhoso também. Ele era um pai para mim, assim, era igual o Edeval, assim, de abraçar e estar junto com você, assim, é outra pessoa, assim, que esse deixou um legado maravilhoso, assim, aquela pessoa que todo domingo eu lembro dele, assim, que era um domingo que eu ficava junto com ele. E é algo que eu lembro que eu estava sempre junto com ele, conversando, era uma pessoa super do bem, assim, e do meu pai eu comecei a sentir isso agora de domingo, de estar com ele. Meu pai gostava muito de esporte, essas coisas, e aí eu comecei a cair um pouco a ficha de que eu tinha aquele momento junto de comunhão com ele, de assistir um jogo, assistir uma corrida, essas coisas, de estar junto, e aí você vê, deixou algo assim de um elo assim que tinha junto com ele, aquele momento junto, de passar, dar risada e falar. Então, Deus foi curando as feridas, algo assim que a gente não tinha essa proximidade, e foi criando no final, mas graças a Deus... Para poder mostrar assim, cumprir o propósito, né? E você ficar com o coração. Cumprir o propósito. Eu acredito muito assim que um conforto também foi o fato dele ter aceitado a Jesus. Isso aí foi maravilhoso. Não tem preço. Não tem preço. Ó, dos nomes que ele falou aqui, o Guto é alguém que eu ouço falar por outros amigos também. Não conheço pessoalmente, quero conhecer esse cara, tenho certeza que é um cara de qualidade. E aproveitar e mandar um abraço pro Zinho. Zinho você vai conhecer o Zinho. Vamos apresentar o Zinho pra ele. Zinho, se quer meu irmão Gabriel, vou apresentar ele pra você. Esse é um paizão, O Cássio também, o Cássio é um cara especial. Uma pessoa sensacional também, que eu tenho o privilégio de ter conhecido ele, não faz tanto tempo, mas ele é uma pessoa que sempre quando eu tenho a oportunidade, eu converso com ele, e ele é uma pessoa que traz muito assim da palavra. Às vezes ele me fala alguma coisa, fala, Cássio, o que você falou? Eu pego, anoto, legal. Porque realmente ele conhece muito da teologia, assim, você fala, cara, ele é uma pessoa de Deus mesmo, de Deus. Mas o Guto foi uma pessoa que até hoje, assim, se você conhecer ele, você vai conhecer ele. Legal. Ele é a pessoa, em Maringá eu brinco com ele, você é vereador, porque ele é uma pessoa bem conhecida em Maringá. Sim, eu conheço ele, sim, de ouvir falar por outros amigos, e fala muito bem a respeito disso. Então a gente conhece uma pessoa pela repercussão que ela tem, seja positiva ou negativa, né? Então é uma pessoa que repercute positivamente. Se a gente parar aqui para falar, tem tanta gente. Sim. E ó, o Fábio também foi uma pessoa. O Fabião, gente Fábio, o Elton, o Lucas Orelha também.
Meu líder hoje, João Paulo, então tem João muitas Paulo, pessoas que... pessoas maravilhosas. Deus E vai colocando se a gente tudo no- pudesse deixar um passo a passo, que isso é difícil, porque cada pessoa vive a realidade da sua história. Então, às vezes, se a gente pudesse deixar um conselho para você, cerque-se de boas pessoas. Sim. Boas pessoas vão te trazer boas maneiras, vão te trazer bons convívios, uma mensagem, vão te confrontar, vão te proporcionar boas oportunidades, como foi essa história. Foi pra mim, é pra mim até hoje, vai continuar sendo, a gente sabe disso, esse peso, e é o ponto que a gente se torna essa pessoa para outras pessoas. Então a gente acredita que nessa mesa, você sentado aqui através do vídeo, possamos ser esse instrumento para você, através da vida do Marcos, com essa história. Eu não tenho que acrescentar, não tenho que... Quando você me tenho que chamou, eu perguntar. fiquei ainda, falei, nossa, mas eu... Porque eu sou uma pessoa, converso normal com as pessoas, mas falei, falar, tá filmando, tá registrando, aí eu fiquei um pouco nervoso, mas o Adriel é uma pessoa maravilhosa, ele chegou e conversou comigo, me deixou bem calmo e crendo ou não, eu preciso dar esse testemunho, porque às vezes tem muitas pessoas que estão ouvindo, vão ouvir e que precisam disso, né? Às vezes é esse mudar de estação da pessoa, ela ouvir e falar assim, cara, agora é a hora, porque eu pensava muito isso, eu preciso lá atrás de passos que a gente vai dando. Eu falo às vezes muito, esse dia foi só para finalizar, foi um irmão da igreja que tá tendo problemas com isso, falou que tinha caído. Eu falei, irmão, você caiu, você precisa levantar, pede a Deus e se levanta e vai, porque se você cair e ficar caído lá e não se levantar, eu falei, não tem jeito, irmão. Então conversei com ele e aí tem que voltar, porque é um processo, né? É um processo. Eu tive um processo, não vou dizer que foi fácil e todo dia é uma prova, todo dia. Se eu me perder assim que seja, de orar, pedir, estar ali na presença de Deus, a gente começa a ficar mais frágil. Então a gente tem que realmente se fortalecer da palavra de Deus, né? Só Ele que pode nos fortalecer.